Pessoal, olha só que interessante. Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio, publicado online pela revista científica The Lancet, revela que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram durante a pandemia, enquanto que os de depressão tiveram um aumento de 90%. É muita coisa. É muita gente sofrendo com estresse, ansiedade e depressão. Beleza, mas o que eu, Samuel Ribeiro, cirurgião dentista, tem a ver com isso? Agora eu vou falar sobre depressão e ansiedade? Não, nada disso. Eu vou falar sobre bruxismo. E bruxismo tem muito a ver com isso aqui sim. Bem, mas o que é o bruxismo? De uma maneira bem resumida, o bruxismo ele é um transtorno funcional que se caracteriza por esse ato de o paciente ranger ou apertar os dentes. Na maioria das vezes vai acontecer durante o sono, mas pode também acontecer quando a pessoa está acordada, o que a gente chama de bruxismo de vigília. Existem muitas linhas de estudo acerca do bruxismo, tem muita coisa que a gente ainda precisa saber, mas uma coisa é certa, o estresse, a ansiedade, esse estado emocional do paciente, ele tem uma relação direta, uma relação causa e efeito para a maioria dos pacientes. Por isso que eu comecei esse vídeo falando daquele dado alarmante de que os casos de ansiedade e depressão têm aumentado significativamente nesse período de pandemia. E a gente percebe isso no nosso consultório, eu percebo no meu consultório, é cada vez mais comum vir pacientes jovens com os dentes desgastados, trincas de esmalte, sinais que clinicamente me chamam a atenção para a possibilidade de aquele paciente ter bruxismo. Então, para muitos pacientes, como que pode acontecer o ciclo do bruxismo? Vamos lá. O paciente está passando por um momento na vida de bastante estresse, ansiedade. Ao dormir, de uma maneira involuntária, ele vai começar a ranger e apertar os dentes. Beleza, vocês imaginam o somatório disso aí por várias noites seguidas. Vai trazer consequências. E na maioria das vezes essas consequências estão associadas a dor de cabeça, dor de ouvido, dor ao mastigar, sensação de cansaço nessa musculatura, nessa região. Dentariamente, quando o paciente chega no consultório e a gente faz um exame clínico, a gente percebe trincas de esmalte, o desgaste do esmalte desses dentes de uma maneira mais generalizada, gerando inclusive ao encurtamento das coroas dos dentes desse paciente. Pode ter mobilidade, fraturas dentárias, fraturas de restauração. Vocês conseguem perceber que tem uma consequência direta sobre o sistema mastigatório, sobre os dentes? É aí que entra a importância do dentista nesse processo. O dentista, além de fazer o diagnóstico, é ele quem vai ser o responsável por preservar toda a estrutura dentária do paciente, por apresentar a esse paciente alternativas de tratamento para que o bruxismo não venha a causar nele tanto desconforto, tanta dor, tantos danos. Em linhas gerais, eu tracei aqui para vocês o perfil de um paciente padrão. Mas o bruxismo ele pode se manifestar de uma maneira silenciosa. Acontece de o paciente chegar aqui no consultório querendo fazer lente de contato, por exemplo, porque está achando os dentes pequenos demais. E aí a gente vai investigar a história de vida desse paciente e percebe que ele é um paciente que tem o bruxismo de uma maneira crônica e silenciosa, mas que nem por isso deixa de estar sofrendo as consequências desse bruxismo. Os dentes desse paciente, com o passar dos anos, se desgastaram ao ponto de ele esteticamente perceber, ficar insatisfeito com isso e buscar um tratamento. Não buscou um tratamento diretamente para o bruxismo porque ele nem sabia que tinha, mas buscou um tratamento pelas consequências deixadas pelo bruxismo. Certo? Falamos um pouco das causas, das consequências, mas em relação ao tratamento. Bom, a gente fala hoje em controle. Esse paciente ele vai receber um acompanhamento de um dentista e esse dentista, na maioria das vezes, vai indicar uma placa, o que algumas pessoas conhecem como placa para apertamento. Ela é uma placa personalizada, desenhada para aquele paciente, onde ele vai usá-la e ao invés de desgastar o dente nesse processo de apertar e ranger, ele vai desgastar a placa. Então essa placa ela tem o grande objetivo de preservar a estrutura dentária. Afinal de contas, são os dentes que estão ali na linha de frente desse processo, desse atrito diário, né? E, consequentemente, também ela vai trazer um relaxamento muscular, uma vez que o paciente ele não vai tensionar tanto os dentes
ao dormir. Então, muitos pacientes relatam esse grande conforto muscular, diminuição desses sintomas de dor de ouvido, dor de cabeça, tudo vem decorrente do uso dessa placa. É muito comum a gente encaminhar o paciente a outros profissionais, como o caso do psicólogo. O psicólogo é uma figura extremamente importante nesse processo, porque é ele quem vai estar ali lidando, tratando diretamente das questões emocionais, que a gente viu que são tão importantes nesse processo de desencadeamento do bruxismo. Ou seja, se você tem bruxismo, você não precisa sentir dor, você não precisa ter a estrutura dos seus dentes comprometida, você pode ter noites de sono tranquilas e reparadoras, você pode ter uma qualidade de vida bem maior, bem superior ao que você imagina. Converse sobre isso com o seu dentista, talvez ele possa lhe ajudar. Abraço!